Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à sua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhe disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o martírio de São Tiago Maior, apóstolo. Na verdade, São Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto, a ser martirizado. Nós encontramos essa passagem do martírio dele nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 até o 2, onde Herodes manda matá-lo. E São Tiago morre testemunhando o seu amor a Cristo e o seu amor à igreja. São Tiago, na tradição da igreja, conta que ele foi pregar na Espanha, e é lá na Espanha, na cidade de Compostela, que se encontra um grande santuário dedicado a ele, onde se encontram os restos mortais. Então Tiago foi, pregou na Espanha, voltou para Jerusalém e ali foi morto. E por ele ter sido o evangelizador ali de uma certa forma na Espanha, então os restos mortais dele se encontram lá em Compostela, onde tem tantas peregrinações feitas que são chamadas de Caminhos de São Tiago. E o evangelho de hoje, diante deste fato que nós estamos ouvindo, que eu acabei de narrar, aqui tem esse momento intrigante que a mãe de Tiago e João, São Tiago, que acabou sendo martirizado, como nós estamos comemorando hoje no dia dele, foi fazer o pedido a Jesus. Imagina uma mãe muito entusiasmada, vendo os 2 filhos dela ali com Jesus fazendo tantos milagres, tantas coisas, expulsando os demônios. Ela ficou empolgada.
Na empolgação dela, ela vai e pede: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Percebam que, na verdade, ela está em busca de glórias humanas. Nós, católicos, não estamos atrás de glórias humanas. Nós estamos aqui para servir, amar e glorificar a Deus, tudo para a maior glória de Deus, como dizia Santo Inácio de Loyola. Então, Jesus, vendo a intenção da mãe, pergunta para os 2. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Não sei, meus irmãos, se eles estavam entendendo o que na verdade Jesus estava falando. Beber o cálice significa derramar o sangue, porque esse é o cálice que Jesus teve que beber. Quando Jesus veio do céu, Jesus passa por todo aquele sofrimento, claro, o derramamento do sangue e tudo, porque ele veio para isso. Ele veio para se oferecer em sacrifício, realizando a vontade do Pai. Tanto que lá no Monte das Oliveiras, quando estava se aproximando o momento de Jesus morrer, ser entregue, isso aconteceu pela traição de Judas. Jesus entrou no momento ali de desespero. Aí narram os evangelistas que ele começou até a suar sangue. Lucas é que vai trazer esse detalhe. E ele diz ao Pai: afasta de mim este cálice. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas que a minha vontade não seja feita, que seja feita a tua vontade. E naquela quinta-feira santa, depois de Jesus ter instituído o sacramento da ordem e o da Eucaristia, quando ele vai lá para o Monte das Oliveiras e passa por esse momento aí de aflição, Jesus é entregue na mão dos homens, como ele mesmo disse, e ele passa por um julgamento injusto, porque eles mesmos não encontraram, isso as autoridades religiosas do tempo de Jesus, ali representada pelo Sinédrio, eles não encontraram nada que pudesse prendê-lo, mas acabaram levando para Herodes, ou melhor, para Pilatos, e ali Jesus é condenado à morte e ele morre. Jesus passa por toda essa situação de sofrimento. Só que aqui tem uma coisa. Quando Jesus fala aqui, tanto para a mãe de Tiago e João, e também para os 2, se eles estavam dispostos a beber o cálice, e eles falaram: podemos. E aí Jesus vai dizer: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando Jesus fala isso para eles, Jesus está dando uma resposta para todos nós católicos. Você está também disposto a beber do cálice?
Você está disposto a dar a vida por amor a Jesus, se for preciso? Seguir Jesus significa passar por todos os passos, por todas as situações que Jesus passou. Ninguém pense que o seguimento de Jesus Cristo é fácil, não. Porque nós vivemos num mundo onde o mundo se opõe. Esse mundo, não o mundo enquanto criação, mas o mundo enquanto pessoas, governos que se opõem inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E essa oposição é tão forte que eles ficam enfurecidos com os católicos por serem seguidores de nosso Senhor. E aí eles levam os católicos às prisões e à morte, se por acaso eles continuarem dizendo que vão continuar seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, a situação que cada católico poderá passar. Muitos não passaram por esse tipo de martírio, mas muitos passarão. Então, em meio às perseguições, como nós vimos, como eu falei com vocês, que nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, do versículo 1 até o 2, ali narra a morte de Tiago, que foi uma perseguição ocasionada por Herodes. Todos nós poderemos passar, porque o mundo caminha para isso. Lê essa passagem do Evangelho de hoje, que está em São Mateus, capítulo 20, de 20 a 23, ou melhor, de 20 a 28, é renovar diante de Jesus essa fé, esse propósito de morrer, se for preciso, por amor a Cristo, por amor à sua igreja. Diante desta pergunta que Jesus está fazendo para Tiago e João, você está disposto a beber o cálice que eu vou beber? Essa pergunta que Jesus faz, ela faz também para mim. Padre José Augusto, você está disposto a beber o cálice, se for preciso, diante de uma igreja perseguida, diante de autoridades que não querem saber de cristãos, que não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo, que não quer saber da Igreja Católica? Se for preciso, você está disposto? Esta é uma resposta, meus irmãos, que nós devemos dar, mas é preciso pensar, é preciso rezar, porque no tempo em que a igreja ela foi perseguida lá, no período do Império Romano e também em outros momentos, vocês pensam que todos os cristãos, no momento do martírio, eles foram fiéis? Eles tiveram disposições? Muitos meus irmãos negaram. Às vezes eu fico observando pessoas empolgadas
e dizendo: sim, eu morro pela igreja no tempo da perseguição, eu morrerei sim pela igreja, porque eu amo Jesus Cristo e tal. Meus irmãos, isso é graça. O martírio não se dá simplesmente porque a pessoa quer. É um momento de cooperação com a graça de Deus, é um dom. Então, voltando à pergunta que eu mesmo fiz para mim, será que eu estaria disposto? Eu digo, meus irmãos, agora que não está acontecendo perseguição nenhuma, que não, de uma certa forma, não há uma perseguição declarada, eu digo que agora eu estaria disposto a beber desse cálice. Mas, ao mesmo tempo, eu peço a Deus a graça que, se isso vier a acontecer, que no momento eu não venha a negar nosso Senhor Jesus Cristo, querendo salvar o meu corpo, querendo me livrar da morte. Vocês se lembram que esses dias no Evangelho nós vimos isso? Que nós não podemos ter medo daqueles que matam o corpo, mas sim devemos temer aquele que depois que nós morrermos, a nossa alma for diante dele e sermos condenados ao inferno, justamente por ter negado. Se lembram que Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele também diante do Pai? São Tiago passou pela prova. Mesmo que ele não tenha entendido ainda, diante da resposta que ele tinha dado, junto com João, podemos, no momento ele foi preso e ele morreu. E ele derramou sangue por amor a Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê esta graça. Nós vemos aí tantas mensagens de Nossa Senhora nas aparições, Nossa Senhora falando desta situação que a igreja vai passar. Lembremos lá em Fátima, que fala da morte do Papa e muitos cristãos sendo martirizados. Lembremos que o Catecismo da Igreja fala também que vai chegar a hora em que a igreja vai ter que passar pelo mesmo caminho que Jesus passou, embora a igreja sempre tenha passado, mas vai acontecer lá para os finais dos tempos, que nós não sabemos quando isso acontecerá, se realizará, que haverá uma perseguição em massa a todos os católicos. Que Deus nos conceda a graça. E que hoje nós renovemos diante desse pedido, ou melhor, diante desta pergunta que Jesus está fazendo. Se estamos dispostos a beber do mesmo cálice que ele bebeu. Estamos dispostos? Se nós tivermos clareza, meus irmãos, da vida eterna, se nós tivermos clareza do céu, se nós tivermos clareza de que nosso Senhor é o nosso Senhor, se nós tivermos clareza de que essa vida é passageira, que tudo passa nesta vida, e que Deus tem preparado um lugar muito melhor para nós, se nós tivermos clareza disso, no momento das perseguições, nós iremos beber o cálice do Senhor. Na primeira leitura hoje, que está na segunda carta aos Coríntios,
capítulo 4, do versículo 7 até o 15, nós vemos São Paulo dizendo o seguinte: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados, por toda parte, e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Estás dispostos? Você tem disposição de beber o mesmo cálice do Senhor? De fato, continuando São Paulo falando, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus. É por causa de Jesus. É por amor a Jesus. Para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. Tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Passaremos tudo isso, meus irmãos, por causa também da ressurreição. Ressuscitaremos e ressuscitaremos com Cristo depois de passarmos por muitas provações. Estais dispostos a beber do cálice? Eles falaram, podemos. Eu hoje digo, podemos. E você? Depois de dizermos, podemos, peçamos agora a Deus a graça de sermos fiéis nos tempos em que isso vier a acontecer. E se for no tempo nosso, que nós sejamos fiéis. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-nos a perseverança dos mártires. Amém.